ou consegue autorização e não consegue gravar. Aí você fica com cara de idiota. Então, mexeram na lei e foi mal. Agora, a pior aqui, acho que o Deltan concorda comigo, o pior, né, Igor, vamos ser bastante honesto aqui, é ver a possibilidade da gente ter de volta na presidência da República alguém que foi condenado na Lava Jato, que é o ex-presidente Lula. Que as anulações da condenação dele, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, foram erradas. A gente viu todo aquele esforço que nós tivemos na Lava Jato, e não só foi contra ele, foi também contra outras várias pessoas, mas ele ali era o presidente à época dos fatos, e você tinha uma corrupção, não isolada no tempo e espaço, mas uma corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão, e de repente você tem essa anulação das condenações, que ninguém entende por quê. Ninguém diz que ele foi inocentado. Essa é a verdade. Ele não ele foi fala inocentado. que ele é inocentado. Ele fala. Ele está mentindo. Né? Bem, eu interroguei ele, né? Você entrevistou, mas quando ele fala que ele foi inocentado, ele não foi. Nenhum tribunal declarou ele inocente. O que houve, sim, ele foi beneficiado por aquela história do tapetão. Foi condenado no mérito, se entendeu que tinha as provas, eu proferi uma sentença, uma juíza em Curitiba proferiu a sentença em outro processo, no sítio de Atibaia. As duas sentenças foram confirmadas do tribunal, lá em Porto Alegre, por 3 juízes, né? 3 juízes profissionais, que ninguém nunca questionou qualquer questão relacionada à imparcialidade. Foi confirmada a minha sentença no STJ, lá em Brasília, por outros 5 magistrados. E 3 anos depois de ter ficado 580 dias preso, vem uma reviravolta na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, numa decisão ali relatada pelo Gilmar Mendes, inventando ali, com todo respeito, que teria havido uma perseguição que não houve. E ele foi beneficiado. Hoje, ele é um símbolo da impunidade concorrendo à presidência da República. Então, como é que você consegue explicar isso para as pessoas? As pessoas que trabalham, as pessoas que dão o seu suor, as pessoas que ganham a vida honestamente. Como é que você vai explicar que hoje você pode ter alguém como o Lula concorrendo à presidência da República? Então o pessoal me questiona até, mas por que agora você está assumindo uma posição no segundo turno? Olha, eu sou contra o Lula, eu não concordo com isso. Eu acho que um país, uma democracia, uma grande economia se faz com base em integridade, honestidade. E eu preciso chegar para minha casa e falar para o meu filho que tem que ser honesto, que o crime não compensa. Como é que você consegue fazer isso num cenário desse? Então teve sim esse desmonte, que a gente tem que lutar no Congresso, lutar nos tribunais para que cumpram o seu papel. Agora, a gente também não pode deixar, essa é a minha opinião, e tem que fazer pelos meios democráticos, evidentemente, não pode deixar o Lula ser eleito presidente novamente. Bom, eu acho justíssimo que vocês lutem por essa pauta e, na verdade, por qualquer pauta que vocês julgarem importante e tal. Assim, independente de concordar ou não, essa é a democracia, né? Vocês podem lutar. E, assim, eu não sou... não estudei direito, né? Então, talvez isso daí seja... assim, porque pareceu muito ruim isso que você falou aí, na verdade. Cara, as provas... que, assim... eu imagino que a melhor maneira, assim, aconteceu tudo isso com o Lula e tal, parece que a justificativa para anular tudo era que você não poderia estar julgando ele, imagino, talvez tenha alguma coisa além disso, mas as provas que foram conseguidas para pôr esse processo, para fazer esse processo funcionar, que foi confirmado por um monte de gente, são públicas? Tipo... todo mundo sabe? Se eu quiser saber, eu consigo ir pra internet ver e tal? Sim, sim. Por exemplo, o sítio de Atibaia. Até hoje, você não consegue uma explicação do Lula. Até hoje ele não explicou. Por que que a Odebrecht, a OS, aquelas grandes empreiteiras, que ganharam um monte de contrato superfaturado durante lá o governo do Lula na Petrobras, por que que elas fizeram reformas milionárias no sítio que o Lula utilizava como se fosse dono? Por que o Lula nomeou os 3 diretores da Petrobras que estão no núcleo do escândalo de corrupção? Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, todos eles
com dezenas de milhões de dólares ou euros em contas lá no exterior. E manteve esses diretores por mais de 10 anos. Desculpa, 8 anos do mandato dele. Na Petrobras. Naquele esquema de corrupção no qual não era só enriquecimento dos diretores da Petrobras. Era suborno para eles e era suborno para partidos políticos e aliados do Lula. Ou seja, O Lula fez. não tem explicação. Você diria que